Graça e a paz do Senhor, do nosso Cristo, para aqueles que se identificam, para aqueles que se permitem. Gratidão, essa é a live, nosso texto e contexto, hoje neste domingo, entrando aqui no ar, agradecendo pela vida, o Espírito da vida que se renova em nós, se renova, gente, se renova. Isso é um renovo contínuo, é um renovo que se expande e hoje está aqui se renovando na minha vida e a minha oração é que esteja também se renovando na sua vida também, para a gente dar continuidade a essa jornada, esse Espírito que nos impele a viver a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada dia. E hoje eu quero estou ecoando ainda a live de ontem, a nossa live de ontem, que falávamos ontem sobre aquela passagem do Evangelho de João, capítulo 10, onde Jesus fala que ele dá a sua vida voluntariamente, deliberadamente, por vontade, e a gente está dando continuidade às palavras do Mestre Jesus. Inclusive a gente já pode, para começar iniciar a nossa leitura, nosso ponto de partida nesse texto e contexto, já vamos aí para Atos dos Apóstolos. Vamos para Atos, aonde está escrito assim. Inclusive quem disse isso foi o apóstolo Paulo, né? Lá em Atos ele fala assim: vamos recordar as palavras do Senhor Jesus. E quais são as palavras? Aí ele diz assim, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É dar do que receber. E a palavra bem-aventurado, né, quer dizer feliz. Feliz é aquele que dá, ou mais que feliz. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Deixa eu ver aqui. Recordando as palavras do mestre que diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, lá em Atos. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Atos capítulo 20, versículo 35. Atos 20, 35. Vamos ver o que é que o apóstolo fala aqui. Está aqui, ó. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, e é um trabalho, viu? Isso é um ministério. A palavra trabalho é ministério. Trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos. Auxiliar os enfermos. Você tem auxiliado os enfermos? E não precisa ser enfermeiro para isso, né? Nem enfermeira, não precisa ser um médico formado. Não. Porque o apóstolo aqui nesse contexto, ele está falando aqui para a igreja. Está falando aqui para os ministros da palavra, para os obreiros, colaboradores do reino. E ele fala que é um tipo de auxílio que o corpo de Cristo na terra oferece aos enfermos. É o nosso trabalho, tá aí, ó. Jesus disse, o médico veio para os doentes. Os enfermos, e aí diz mais, e recordar as palavras. Vamos fazer uma recordação aqui, gente. Recordar as palavras do Senhor Jesus. Quais são essas palavras? Ontem, foi pregado ontem. Assista a live de ontem que você vai compreender aqui o contexto. Mas hoje, resumindo aqui, olha o que o apóstolo diz. O que foi que ele diz? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Uau! Aleluia! Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso é tremendo, gente. Tremendo. Eu sei que isso aqui, esse texto, ele não se encaixa muito no campo da lógica corporativa, né?
Porque a lógica corporativa, ela trabalha com metas. Ela trabalha com seu desempenho a atingir suas metas. E para atingir a meta, meu irmão, você vai passar... A questão não importa, na lógica corporativa, quais os meios. O que importa é chegar lá, bater a meta. Não precisa explicar os meios. Não precisa explicar os meios. Precisa, porém, bater a meta. Boa noite, minha amiga Helena. Bem-vinda aqui na nossa live. Tá bom? Fica à vontade entre nós. Feliz por você passar aqui na nossa live. Graça e paz de Cristo. E é isso. Parece que no campo mais lógico, corporativo, quem se doa recebe a luz do próprio Espírito Santo. Pois é. No campo corporativo, é outra coisa. Agora, nesse campo aqui a gente está falando de um campo que a gente enfatiza, a gente faz uma ênfase a compaixão pelo ser. E aí é outra visão, né? É outra visão. Compaixão pelo ser. E eu quero, gente, viver cada dia essa bem-aventurança. Eu não quero só falar teoricamente, eu quero experimentar essa bem-aventurança. E a bem-aventurança diz que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Como é que eu sei que eu estou do lado melhor? Como é que eu sei que eu estou melhor? Quando você está dando, quando você está se doando, quando você está oferecendo e não só precisando, e não só necessitando, e não só pedindo, e não só querendo receber, mas tendo para dar, para doar. E o Espírito, ele nos encaminha, nos auxilia ao lugar certo para fazer isso. Existem situações, lugares, ambientes, existem pessoas que a sua companhia é fundamental. Olha, hoje está uma benção. Olha quem chegou aqui, minha amiga Márcia. Eu falava dessa minha amiga hoje, da minha irmã Márcia. Boa noite, irmã Márcia, para você, para Emanuel, toda a família aí, na serra, no sítio. Aí passou a Heleninha também. Olha a órbita do mundo espiritual, orbitando aí, ó, alinhando as coisas. Aleluia, gente. Parece que hoje é uma noite profética, assim, porque aqui não está só a teoria. Nós colhemos os frutos aqui dessa teoria. Eu comecei a live citando Atos, que diz que é melhor dar. Diz que esse é o trabalho de auxiliar os enfermos. Auxiliar os enfermos. E aqui a gente vê o fruto aqui do trabalho. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Isso é tremendo. Tá vendo? Olha como Deus é tremendo. Olha como Deus é tremendo. E Deus dá essa graça, como eu falei. Você não precisa ser um médico, não precisa ser um enfermeiro. Basta ser um filho do reino. Basta ser um... Aí para complementar ainda passa uma clínica aqui, né? Boa noite, clínica Psicoteste. Não conheço, mas boa noite também. Me sinto honrado. A clínica Psicoteste passando aqui na nossa noite de domingo, no nosso texto e contexto. Auxiliando enfermos. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E assim o mestre nos ensinou, trabalhando assim, auxiliando os enfermos. Auxiliando os enfermos. Isso está acontecendo. Porque os seres humanos, nós estamos sujeitos. Nesse corpo aqui, nós estamos sujeitos a qualquer momento haver uma
uma vulneração, uma fragilidade. O corpo é frágil, né? E quando a igreja, quando nós como filhos de Deus, seguidores do Mestre Jesus, entendemos isso, essa bem-aventurança, nós nos doamos, nós nos oferecemos. Isso não é uma coisa penosa, não é uma coisa lastimosa. Isso é um fluir. É consequência do tempo que passamos com o Espírito Santo, do tempo que passamos com o Senhor. E esses dias, o mantra desses dias que eu estou passando com o Senhor, adorando, cantando, é esse, ó. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Alma generosa prosperará. Aleluia. Alma generosa prosperará. Alma generosa prosperará. Alma generosa prosperará. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Alma generosa prosperará. Alma generosa prosperará, né? Alma generosa prosperará. Alma generosa. Alma generosa prosperará. Aleluia. Aí quando você passa esse tempo no seu quarto, no seu escritório, na sua cozinha, na sua varanda, no seu quintal, no seu carro, nesse momento de comunhão com o Espírito Santo, ó, alma generosa prosperará. Aleluia. Cara, começa a fluir algo em você. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Márcia. Glória a Deus também pela sua vida. Emanuel, manda um abraço aí pro Emanuel. Ainda vou conhecer esse rapaz, dá um abraço desse Emanuel. Tô indo aí, viu? Eu e minha família, pra gente escalar essa serra aí esse lugar muito frio, né? Diz que esse lugar que você mora é um dos lugares mais bonitos, né, do Ceará. Deus quiser, Deus guiar nesse lugar. Mas vamos chegar aí, vamos fazer uma oração, louvar. Eu quero cantar esse louvor aqui, ó. Esse louvor é meu. Dai e ser-vos-á dado. Composição minha. Na verdade, estou citando lá o Evangelho, né? Dai e ser-vos-á dado. Eu quero ver toda a serra lá de Ibiapaba cantando. Dai e ser-vos-á dado. Dai amor, dai alegria. Dai e ser-vos-á dado. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Felizes são aqueles que dão, que se doam. Melhor dar do que receber. Feliz. Felizes são aqueles que se doam. Mas para se doar, você tem que ser uma oferta. Você não é ter uma oferta, é você ser essa própria oferta. Você é uma bênção. Você é uma bênção. E quando você é uma bênção, você abençoa pessoas. Deus disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E em ti abençoarei as nações.
abençoarei as nações. Em ti serão abençoadas as nações da terra. Em ti, Abraão. E nós temos essa bênção de Abraão em nossas vidas, né? Abraão, nosso pai na fé. E hoje é uma noite de liberação de bênção, gente. Você está pensando em alguém? Está preocupado com alguma coisa? Coloca essa pessoa no seu caderno de oração. Coloca essa pessoa nas suas intenções. Outro Emanuel. Fica na fé, meu irmão. Que Deus abençoe você nessa cidade maravilhosa. Que os anjos do Senhor estejam acampados aí ao teu redor, te dando livramento. Que a graça do Senhor esteja aí te prosperando. E onde você colocar as mãos, venha a ser abençoado. As mãos do Senhor, as mãos suas estejam cheias da bênção de Deus. O seu nome é um nome espiritual, meu querido. Emanuel significa Deus conosco, né? Deus com a gente, Deus no homem. Deus está em você, Emanuel. Jesus ensina a sua igreja a ser uma doação. Pois é. Aleluia! Aleluia! Essa é a religião verdadeira. Essa é a religião verdadeira. Quer ver? Vamos lá para Tiago. Vamos lá para Tiago. Em Tiago fala da religião verdadeira. Vamos ver aqui. Tiago capítulo 1, versículo 26. É o 26 e o... É o 26 e 27, né? 27. Tiago capítulo 1, versículo 27. Olha o que diz Tiago 1, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27 fala assim: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta. Qual? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, em suas tribulações, e guardar-se incontaminado do mundo. É isso. Essa é a religião, gente. Essa é a religião. Ou seja, uma religião de doação, né? Uma religião de doação. Auxiliando. Primeiro lá ele falou que auxiliava os enfermos. Agora aqui em Tiago fala que ela auxilia os órfãos. Os órfãos. Lembra dos órfãos, né? Dos orfanatos da vida, os órfãos. As viúvas nas suas tribulações. Nas tribulações. Não é só visitar as viúvas quando está tudo bem, não. É principalmente nas tribulações. SOS, igreja! SOS! Cadê o Ministério de Socorros? Na Bíblia fala dos ministérios de socorros. Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 28. A Bíblia menciona o dom de socorros, é um dom, ou ajuda, como um dos ministérios estabelecido por Deus na igreja, registrado em 1 de Coríntios 12, 28. Refere-se a habilidades especiais para apoiar, auxiliar, cuidar de necessitados, pobres, doentes, viúvas, órfãos, agindo com suporte prático e amor fraterno. Olha que bênção, gente. Olha que bênção. Deixa eu ler aqui os principais pontos desse ministério de socorros. Fundamentação bíblica. É listado junto com os apóstolos, profetas e mestres, indicando sua importância para a estrutura da igreja. A palavra grega antilempsis, não sei se essa é a pronúncia, né? Antilempsis, denota atos de auxílio, suporte e capacidade de ajudar em problemas imediatos de um irmão. Diferencia-se do serviço geral na igreja, focando na assistência
direta aos vulneráveis, semelhante à ação do bom samaritano. Lembra do bom samaritano? O bom samaritano, ele tinha esse dom, gente, dom de socorros. E é interessante, porque na parábola do bom samaritano é justamente quando um doutor da lei pergunta para Jesus quem era o próximo, porque Jesus disse assim, tem que amar o próximo. Aí ele disse, quem é meu próximo? Aí Jesus contou a história do bom samaritano. E o bom samaritano, ele tinha o dom de quê? O dom de amar? Ele tinha o dom de amar. Porque sem o amor, não adianta fazer socorro, não adianta socorrer sem amar. Mas a ação do amor se manifestou no dom de socorros na prática. Eu estava falando sobre isso hoje, né, com a pessoa. No dom de socorros na prática. O que é que ele fez? Ele pegou o rapaz que estava lá caído, passou lá bálsamo lá, né, nas dores dele, colocou ele numa hospedaria, pagou a diária dele, a estadia, e pagou o enfermeiro lá para cuidar dele. Para cuidar. Dom de socorros, gente. Dom de socorros. O samaritano teve esse dom. Amor na prática, né? Inclui o dom de contribuir, né? Auxiliando financeiramente ou com recursos necessitados, além de apoiar, né, obreiros, missões, né, os missioneiros da vida. Ele funciona através do amor, visando a unidade e o suporte mútuo dentro do corpo. Vamos para 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 13. Para a gente chegar ao finalzinho já dessa live hoje, né? Hoje eu estou mais sucinto. Vamos lá, 1 de Coríntios, capítulo 13. Vamos ver aqui. É só o amor, é só o amor. Olha o que diz aqui no versículo 1. Diz assim, ó. Preste atenção nessa leitura maravilhosa para te abençoar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver me ouvindo com sua família. Ou sozinho. O Espírito Santo está aí com você agora. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, nada ia adiantar, meu amigo, aqui. E ainda que eu tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, e falasse muito sobre o Apocalipse, e eu não tivesse amor, não vai adiantar, meu amigo. Não vai adiantar. Mesmo que eu tenha fé para remover os montes, se eu não tiver amor, nada vai adiantar. Ainda que eu distribuísse olha o que ele diz, ainda que eu distribuísse, aqui ele está falando, atuando no dom de socorros, né? Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser um mártir, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí ele começa a falar do amor. O amor é sofredor, benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, acabarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora
conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Esse foi o nosso domingo, texto e contexto. Que o dom de socorros, operando pelo fundamento do amor, pela intenção do amor, seja o fluir, seja contigo, meu irmão e minha irmã. Toda esta jornada que nós estamos nessa terra vivendo nesse corpo. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Fiquem com Deus, graça e paz. Esse foi o nosso texto e contexto. Já deixe sua curtida aí, compartilha, tá certo? Se nos segue, segue aqui. E temos também esses vídeos no YouTuber, ali na comunidade Espaco de Amor, canal ali administrado ali pelo nosso amado Beto Araújo. E os vídeos que estão sendo postados aqui também estão lá. E você pode, você que gosta de assistir, usar essa ferramenta. Eu particularmente gosto muito de ouvir mensagens pelo YouTuber, né? Mas você também, eu agradeço por estar aqui comigo nesse Instagram, que cada mensagem transmitida aqui venha te abençoar graciosamente, tá? Grato por passar nessa live. Fica com Deus, fica com Jesus Cristo e deixa o Espírito dele conduzir você a cada instante. Gratidão.